Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa. É o Programa do Povo começando para você, aqui na Diário TV, o Programa do Povo que te deixa muito bem informado com as principais notícias do nosso dia, das últimas 24 horas e daquilo que ainda vai acontecer. Todos os dias estamos aqui comandando o programa, levando até você a informação. Eu sou o Luciano Cavalcante, o Luciano da Rádio, é um prazer estar com todos vocês aqui ao vivo no Canal 4, em HD, Canal 4.1 do sistema Speed Fiber, para toda a cidade, também para o interior do nosso município, para a galera que acompanha a gente em Petrópolis, Nova Friburgo, também em São José do Vale do Rio Preto. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, Diário TV Teresópolis. Se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar todas as matérias e todos os programas que a gente sobe para o YouTube, que a gente transmite ao vivo, inclusive a programação da Diário TV 24 horas no ar para você. Estamos ao vivo também na nossa página no Facebook, o Diário de Teresópolis. Você pode curtir, comentar e compartilhar, tá certo? O importante é você participar, porque o Programa do Povo, ele traz justamente isso. Ele abre espaço para você fazer a sua reclamação, para você fazer a sua denúncia, dizer o que está errado na sua rua, no seu bairro. O programa, ele é do povo. Você pode participar com a gente também no nosso WhatsApp, que é o 21 97573 8778. Tá aí para você que quer mandar a sua mensagem, mandar o seu alô, você pode participar, comentar as informações e as notícias. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril. Gente, tá voando, é ou não é? Mês de abril, mês 4, já estamos caminhando aí para a metade do mês. E no programa de hoje vamos trazer muitas informações, muitas notícias, porque aqui você vai ficar bem informado. Então bora lá, tá na hora dos destaques do Programa do Povo. Vamos falar daqui a pouquinho no setor policial. A Polícia Civil desarticulou um grupo que aplicava golpes contra os idosos. A prisão não aconteceu em Teresópolis, mas provavelmente nós temos aí idosos em Teresópolis sendo vítimas desses golpes, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos trazer essa informação para você aqui no programa, no setor policial, no nosso giro de notícias, gente. Daqui a pouquinho, os radares. Estamos falando sobre os radares ao longo dessa semana. Falamos aí da instalação, falamos aí do Inmetro, da aferição que aconteceu ontem. Também vamos trazer aí a atualização da Guarda Civil Municipal sobre a questão de quando, né, os radares vão realmente estar funcionando para multar aqueles que, os apressadinhos, né? Vamos falar ainda sobre as eleições no Rio de Janeiro, vamos falar sobre bombeiros civis que cobram valorização profissional. Você sabe a diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar, né? Muitas das vezes a gente fala sobre isso, vamos falar daqui a pouquinho sobre esses detalhes aqui na nossa programação. Ainda a Secretaria de Estado de Saúde distribui vacina contra o vírus sincicial, tá? Respiratório. Ainda vamos falar para você que acompanha a gente, que está ligado aí na nossa programação, o Programa do Povo, trazendo, olha, Câmara volta a cobrar criação de agência local para fiscalizar obras da Águas da Imperatriz. Teresópolis tem novo secretário de Limpeza Pública. E ainda vamos falar sobre o prazo, né, para quem está acompanhando a gente aí, prazo eleitoral. A eleição está chegando, está em dia, está tudo certinho. Vamos falar ainda sobre a Capet, que pede ajuda para garantir segurança de crianças atendidas na instituição. Isso e muito mais. O programa está completo, o programa está cheio de informações e eu conto com a sua audiência e o seu carinho, tá bom? E já, para a gente começar informando toda a população de Teresópolis, está na hora de trazer as manchetes do jornal O Diário de Teresópolis. Então, bora lá, bora acompanhar comigo. Olha, a equipe de jornalismo trabalhou ao longo de todo o dia de ontem, apurando as informações, indo atrás da notícia, recebendo as informações
e você agora fica bem informado com o jornal. E agora o jornal, que é edição digital, você pode ler na palma da sua mão, não precisa pagar nada por isso e ficar bem informado. Só basta acessar o nosso site, netdiario.com.br, tudo junto. Lá você vai encontrar uma aba escrito Jornal Edições Digitais. E aí, gente, ó, tá aqui, ó, Jornal Digital, essa é a aba. Concurso da Prefeitura. Foi criado um grupo de trabalho para a organização do certame. Parece que o concurso esse concurso tão esperado pela população teresopolitana, tão aguardado por todos nós, esse concurso vai sair e aí, passo a passo, as coisas vão acontecendo e nós, aqui do Grupo Diário, vamos atualizando você. E no jornal, que você pode ler, inclusive essa matéria está lá no jornal, pode ir lá na página 5 e você vai acompanhar, tá bom? Também, gente, olha só, Guarda Civil Municipal fala sobre os radares, tá aí. Tem um novo secretário de limpeza urbana. Também, olha, Capet pede ajuda para garantir segurança de crianças atendidas na instituição. Câmara volta a cobrar criação de agência local para fiscalizar. Olha aí as informações, está vendo a capa aí do nosso jornal? Você que está acompanhando o Programa do Povo, tem aí todas as informações na tela da Diário TV. Acompanhou aí? Então tá bom. Ó, gente, você que acompanha o nosso programa, você que está ligado no Programa do Povo, já vamos trazer a previsão do tempo, hein? Olha, vou te contar um negócio. O clima-tempo que tinha errado, nesses últimos dias, acertou. Nós falávamos sobre uma frente fria que iria chegar. Ontem fez mais um dia de calor, o tempo deu uma virada, o tempo ficou bem nublado, bem fechado, parecia que ia chover, mas não choveu. Só que o tempo virou, Tivemos aí aquela neblina, aquele russo, madrugada um pouco mais fria e hoje, inclusive com aquela garoa que permaneceu ao longo de quase toda a madrugada. Hoje pela manhã, mais uma vez, esse tempinho, essa garoa. E aí vamos passar para você como é que fica o tempo nesta sexta-feira. Será um dia de chuva, tá? Vamos ter aí períodos de chuva com tempo nublado. Máxima de 21 graus, mínima de 17 graus. Previsão para esta sexta-feira. Vamos lá, sabadão. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 21, mínima de 16. E a previsão para o domingo, já que estamos falando aí do fim de semana. Sol com muitas nuvens, também pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 22, mínima de 15 graus. Previsão aí de chuva, de um tempinho mais fechado para o fim de semana, que esse tempo só deve realmente melhorar a partir de terça-feira. Mas eu gosto de um climazinho mais frio, uma garoa, uma chuvinha, somente fim de semana para descansar. Eu sei que para a dona de casa que tem que arrumar, que tem que agitar a casa, talvez não seja aí, a melhor opção. Vamos seguindo com o nosso Programa do Povo, já vou trazer mais informações para você, mas deixa eu passar o cardápio de hoje da Tânia Quentinhas. Já para você encomendar a sua quentinha, hoje é sexta-feira, não dá mole, não dá bobeira, já pede a sua quentinha agora pela manhã, bem cedo, para você receber no conforto do seu lar ou no seu local de trabalho. Já pegue caneta para anotar o número do telefone, já pegue a caneta para anotar o cardápio de hoje, caso você queira. Hoje tem feijoada, gente. Feijoada, aquele prato delicioso, caprichado. Vou te contar uma coisa, experimenta só a feijoada da Tânia para você ver. É boa demais. Tem arroz, feijão, farofa e couve. Mas se você não quiser a feijoada, tem o frango à milanesa. Arroz, feijão, farofa e legumes, tá bom? Cardápio de hoje da Tânia Quentinhas, feijoada ou frango à milanesa. Lembrando que a quentinha custa a partir de R$16, tá? R$16 é a P, a M tá 18 e a G 20. Então pede aí a sua quentinha e você pode saborear aquela comida gostosa. Comida boa, bem temperada, saborosa. Tânia Quentinhas, 96687-2826. 96687-2826. Tânia Quentinhas.
Bora lá, girando com a informação, girando com a notícia no nosso programa do Povo. Vamos começar trazendo já para você que acompanha a gente uma reclamação, uma denúncia. Então eu vou trazer para você o Povo Fala, porque no programa do Povo, o povo participa. Inclusive você que tem uma reclamação, uma denúncia, aproveite o final de semana, faz uma foto, faz um vídeo do que está errado na sua rua, no seu bairro. Manda pra gente e nós vamos colocar no ar a denúncia, a reclamação. Acompanhe comigo a denúncia que chega direto lá da Paná. Olha, gente, nós temos a Álvaro Paná, nós temos toda a Quinta Lebrão e Fonte Santa, que, na minha opinião, são bairros muito visitados por políticos em época de eleição e abandonados pelos próprios políticos depois da eleição. E se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Mas é uma luta, uma briga. E nós temos ali no final da Álvaro Paná, a rua Caingá, que pega uma parte do cemitério, que está completamente abandonada há muito tempo. Mas vamos acompanhar com a gente. Aqui, o Diego mandou e você vai acompanhar esse vídeo na tela da Diário TV. Coloca aí pra gente, vamos acompanhar essa reclamação. Bom dia, bom dia. Estou aqui na estrada Avenida Caingá, parte alta do cemitério, aonde eu já pedi diversas vezes à Prefeitura Municipal de Teresópolis para que faça o asfaltamento dessa rua aqui, que é uma rua de tanta importância, que pertence a Álvaro Paná, aqui é a Avenida Caingá, para que faça o asfaltamento cerca de 200 metros nessa área, né? Onde está passando a máquina aqui, a Avenida Caingá, para que faça o asfaltamento aqui dessa parte aqui alta, que a gente precisa, porque o ônibus passa aqui e é muito buraco, poeira. Então a gente pede aí ao secretário Davi Serafim para que olhe com carinho pela comunidade aqui da Álvaro Paná, ok? Vou mostrar para você, é cerca de 200 a 300 metros de asfalto nessa avenida aqui, que diversas vezes já pedi e não tenho nenhuma resposta do poder público. Então estou aqui mais uma vez pedindo para que faça o asfaltamento dessa rua aqui. Aqui, ó, é a Avenida Caingá, para você se localizar. A Avenida Caingá, parte alta do cemitério, que aqui daqui dá acesso a Álvaro Paná, ok? Tem diversos buracos, então a gente precisa que o secretário aí olhe com carinho para essa comunidade aqui da Álvaro Paná. Desde já agradeço, bom dia a todos. Você viu aí? Acompanhou? Gente, é necessário, né, que arrume essa rua, ali passam os moradores, passam ali, né, os motoristas de aplicativos que conduzem aí os moradores para as suas residências, os taxistas, né? Então realmente é necessário. Então vamos continuar mostrando o que está acontecendo na cidade. Vamos até a Quinta Lebrão, porque, né, entulhos, muito lixo. E ontem eu estava acompanhando o programa do Marcelo Medeiros, o Boletim, e ele estava comentando uma verdade, né, uma realidade. A gente precisa se adaptar. Tudo na vida é questão de adaptação. E a questão da coleta de lixo também é importante, porque tem bairros que a coleta de lixo pode passar 2 vezes por semana. Na maioria dos bairros, se passa 3 vezes por semana. Agora, tem locais, tem bairros que é necessário passar 4 vezes por semana, ou até mesmo passar de segunda a sexta, porque é gerado muito lixo. E os moradores não têm como pegar o seu lixo e colocar penduradinho na porta, locais onde tem servidões, por exemplo. E aí eles vão jogando aquele lixo, aqueles latões não suportam, o lixo vai para a rua, aquilo deixa a cidade feia, o bairro feio, além de trazer perigo para a saúde, porque é rato para tudo que é lado, são animais, aquela comida espalhada, aquele lixo, então realmente é importante a cobrança. Agora, o que não pode é a quantidade de móveis, tá, que não são utilizados pela pessoa e ela descarta no lixo. Não adianta. O caminhão de lixo não comporta, não suporta e não pega móveis. Aí a prefeitura tem que mandar um caminhão, um trator, e aí, sabe, é um problema e não tem como. Você tem um móvel velho, descarta de forma correta ou faça uma doação, tá? E no bairro de Fátima, um buraco.
Aí falar de buraco, né, gente, é o que mais tem na cidade. Mas tá aí no bairro de Fátima também a situação. Pedir aí atenção para a prefeitura. E falando aí dessa questão do buraco, são vários buracos. Infelizmente, a nossa cidade, eu não sei o que está acontecendo, mas além dos buracos abertos pela empresa Águas da Imperatriz, outros buracos estão surgindo na cidade assim. De repente, abriu um buraco. Oliveira Botelho, a Avenida Alberto Torres, para quem vem em direção à Várzea, buraco abriu. Sim, simplesmente. Ah, mas o que aconteceu? Um anilhamento, e são vários. Inclusive, se você tiver aí um problema com buracos na sua rua, manda foto pra gente aqui, ó, 975738778. Agora vamos acompanhar, falando dessa questão dos buracos, porque um dos principais causadores de buracos da cidade é a Águas da Imperatriz, com as suas obras, que abre obra em tudo que é lugar. O nosso querido Bandeira, o nosso querido Luiz Cláudio, Bandeira, o Luiz Cláudio, o nosso querido Band, o nosso repórter, falou e comentou sobre esse assunto, e inclusive você vai ver as imagens. Acompanhe com a gente agora aqui na tela da Diário TV. Assista aí. Desde que assumiu a concessão para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto aqui no município de Teresópolis, e buscando se adequar o mais rápido possível ao marco regulatório do saneamento, a empresa Águas da Imperatriz vem abrindo várias frentes de obras em diversos bairros do município. E isso vem causando certa indignação à população que precisa conviver diariamente com transtornos no trânsito e também das próprias obras, né, que acabam levando algum detrito, algum dejeto para a próxima das residências e do trabalho das pessoas. Agora, o que vem sendo muito criticado e motivo de preocupação da população é a finalização dos serviços realizados pela concessionária. O que nós percebemos, percorrendo várias frentes já finalizadas, é que o recapeamento das pistas, né, a recomposição das calçadas não vem sendo feita de forma adequada. E isso, com certeza, é motivo de muita crítica da população. Aqui na rua Heitor de Moura Estevãos, no centro da cidade, talvez nós tenhamos um exemplo perfeito do que vem incomodando bastante a população com as intervenções que são realizadas pela concessionária Águas da Imperatriz. Nós temos aqui um vazamento. Acabou de passar um pedestre aqui que me disse que hoje completam 4 dias que essa água vem vazando aqui. E essa obra já foi feita, já foi recapeada a pista e agora precisa ser refeito um trabalho que, pelo jeito, não foi feito adequadamente. E detalhe importante, hein? Poucos dias antes, a menos de 4 metros de distância onde tem esse vazamento, havia um outro vazamento. E aí a empresa novamente furou a pista, fez o reparo, ainda não fez o recapeamento. Nós temos aqui o buraco ainda, né? Tapado apenas com terra. E logo depois, novo vazamento poucos metros adiante. Essa é a grande preocupação, a grande indignação da população com os serviços prestados pela empresa Águas da Imperatriz. A população agora resta somente aguardar a finalização de todos os serviços que estão sendo realizados pela concessionária, porque em entrevista ao Diário de Teresópolis, um representante da empresa garantiu que, ao finalizar todas as intervenções necessárias para a expansão da rede de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, será feito um recapeamento mais adequado com asfalto quente nas vias que foram danificadas por conta das obras. Você viu? E a Câmara Municipal voltou a cobrar a criação de agência local para fiscalizar obras da Águas da Imperatriz. O que eu acompanhando a Câmara Municipal ontem, os vereadores, é que os vereadores e o próprio prefeito estão de mãos atadas. Existe um contrato que tem que ser respeitado, não dá para quebrar assim, por mais que tenha sido uma promessa de campanha na época do atual prefeito,
acredito que quando ele realmente chegou e viu o contrato, você não pode chegar de repente, pegar um contrato e rasgar o contrato. Não dá para fazer isso, né? Existe um contrato e a empresa Águas da Imperatriz vai seguindo. Só que a Câmara Municipal não pode chegar e impedir, o prefeito não pode mandar parar. E aí a Câmara Municipal volta a cobrar uma criação de uma agência local, que aí poderia, né, ter esse direito de fiscalizar. Eu sei que está uma bagunça, mas vamos acompanhar um dos vereadores, o vereador Rangel, falando sobre essa situação. Tudo cai na mesma questão. Quem deve e tem que fiscalizar esse serviço é a agência reguladora. E todos esses lugares que são atendidos por essas empresas recaem na mesma empresa que a gente fala aqui, que passa batido em toda essa questão, que é a Genersa, que é a agência reguladora, que desde que a Águas da Imperatriz atua aqui em Teresópolis, veio aqui, salvo engano, uma vez, e a gente nunca viu o resultado daquela vinda deles aqui, André, quando teve todo aquele problema com as borrachas que captavam água lá nas nascentes. Então, presidente, tirando essa parte, eu digo que às vezes o município é um pouco omisso nisso também, em punir pela má recomposição do que eles fazem, Dudu, mas o maior problema que a gente está é justamente na agência reguladora. Que a agência reguladora ela tem um poder de multar e autuar essas empresas de uma maneira muito mais eficaz que o município, porque ela já tem a regulamentação para isso lá. Porém, a entrada de Teresópolis, pelo menos aqui, para ser fiscalizado por essa empresa, foi via um decreto do governo anterior, quando fez a privatização da água, quando fez a concessão da outorga de água de todo o município. Não é do centro da cidade, não é só do bairro Alba, é de todo o município, Dudu. Porém, a gente não vai ver essa empresa nem tão cedo, por exemplo, chegar, eu acredito até que ela possa chegar em Água Quente, só naquele centro mais movimentado ali, porque ali ela vai conseguir cobrar de muita gente, prestar pouco serviço e cobrar de muita gente. Ela vai chegar, por exemplo, já está no centro de Bom Sucesso. Mas a gente não vai ver, Diego, ela subir para aquelas comunidades para aquelas localidades mais afastadas, porque não vai valer a pena ela ir lá coletar esgoto, fornecer água tratada para ter 5, 6 clientes só. Então ela não vai chegar lá. E é essa agência que tem esse poder. Então, presidente, reiterando aqui, continuando naquilo que eu sempre disse, que a gente precisa ter uma agência reguladora aqui. E, novamente, informando, não gera custo, geralmente não gera nada para o município, é sem onerar o município, porque na nossa conta de água já tem a taxa que é repassada à Genersa. E é um valor muito aquém do que se realmente gasta para manter uma agência dessa com profissionais, com técnicos em esgotamento sanitário, com técnicos em água, com técnicos em recomposição de serviço, pessoas que realmente entendam o que estão fazendo para que possa ser punido. Então, não oneraria o município só teria que criar, Dudu. E, aliás, o município já até tem agências que estão apagadas aí, que seria só, de repente, reacender essas agências e reordenar. Então, eu acho que isso é importante e vou continuar dizendo que enquanto não tiver quem possa, de fato, fazer doer no que dói neles no bolso, porque por mais que achem que o município pode hoje ir lá embargar uma obra ou dizer que eles não podem começar a obra aqui ou ali, está equivocado, porque está no contrato e esse contrato não é referendado por essa casa, não foi no mandato passado, na legislatura passada, não foi nessa, porque ele é referendado pela Justiça. De volta com o nosso programa do povo e sem perder tempo, vamos trazer algumas informações que você que está aí do outro lado, curtindo e acompanhando o nosso programa, tá acompanhando a programação aqui da Diário. Vamos lá, gente, olha só, deixa eu trazer algumas informações para você. Concurso da Prefeitura. Foi criado um grupo de trabalho para organização do certame, ou seja, tá, andamento no concurso. A gente aguarda ansiosamente, né, o concurso para que a gente possa, quem vai tentar a sorte, vai fazer as provas, passando, se qualificando, conseguir virar um funcionário público, que é uma garantia, né? Você sabe que são várias garantias que um funcionário público tem e não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas muita gente se interessa e está aguardando esse concurso. Falando ainda sobre radares, a Guarda Civil Municipal vai avisar quando equipamentos passarão a multar. Então muita gente fica, mas está multando, não está multando? Gente, não está multando. Mas eu sempre aconselho, e é o que eu tenho feito, reduz a velocidade.
sempre que você for passar no radar, já vá passando no radar na velocidade permitida e mais, já vai gravando onde tem. Porque vira e mexe eu estou dirigindo e quase que eu passo acima da velocidade. Não está multando ainda, mas se estivesse multando, corre-se o risco de ser multado. Então, não adianta. Ninguém vai conseguir arrancar agora os radares. Foi instalado e vai começar a multar. Cabe a cada um de nós andar dentro daquela velocidade. A velocidade permitida, tá bom, gente? Informação importante para você que acompanha o programa do Povo. E Teresópolis tem um novo secretário de limpeza pública. O antigo secretário deixou o cargo, José Carlos da Estufa, e agora o Charles Machado. Um abraço aqui para o Charles, eu conheci Charles na campanha. Ele estava sempre ao lado do prefeito Leonardo Vasconcelos. O Charles é um homem de confiança do Leonardo Vasconcelos, porque política é isso, gente, né? É feito com pessoas de confiança e assim o prefeito Leonardo mostra quem são as pessoas de confiança dele. E as pessoas precisam entender, é assim que funciona. Ele não vai botar alguém que ele não goste numa secretaria, então é uma pessoa que ele confia. O Charles é um camarada que esteve sempre ao lado dele, né? Conheci o Charles, gente da melhor qualidade, camarada nota 10. Então, Charles, um abraço para você, boa sorte nessa nova jornada, nessa nova caminhada, que dê tudo certo e que você consiga, né, realizar um bom trabalho e deixar a nossa cidade ainda mais bela. Um abraço aí, boa sorte, Charles, para você. Assim como eu conheço também o secretário de Agricultura, né, o Marquinhos. Marquinhos, um abraço para você, tá aí, né, trabalhando, outra pessoa de confiança do prefeito Leonardo Vasconcelos. Eu conheço alguns que estão trabalhando hoje com o Leonardo Vasconcelos, mas eu citei esses dois que são pessoas que eu já conheço. O Marquinhos há muito tempo, né? Trabalhamos juntos numa época ainda de campanha para vereador, né? Mais de 10, 12 anos atrás. Gente boa. E também o Charles, um abraço aí, tá? Um abraço, Marquinhos, um abraço, Charles, para vocês, tá? Então, boa sorte aí pro nosso querido Charles. Girando com a informação, a notícia, trazendo o nosso giro de notícias. Para você que acompanha o programa do Povo, para você que tá ligado com a gente, curtindo aí a nossa programação. Olha, gente, a Secretaria de Estado de Saúde vai distribuir vacina contra vírus respiratório. É importante todos vocês procurarem um posto de saúde mais próximo da sua casa, ver se a caderneta de vacinação do seu filho está em dia, ver quais são as vacinas que estão sendo aplicadas, né? A gente sabe que tem aí a vacina da gripe, que são para uma classe específica, idosos, e aí por aí vai, mas temos as vacinas para as crianças. É importante você procurar saber. Vai no pediatra, vê lá se a carteirinha está direitinho, se as vacinas estão em dia, porque é uma época complicada, a gente está indo, né, do outono para o inverno, estamos ainda no início de outono, mas a gente sabe que o tempo começa agora a ficar assim, variando muito, além da questão do frio, da umidade, daquele tempo mais seco também. Então, as crianças sofrem muito. Para evitar isso, procure o posto de saúde para se vacinar, tá bom? Isso é importante demais. E eu falei sobre bombeiro civil, bombeiro militar. Bombeiro militar, né? Você estuda, você passa nas provas, tem a prova teórica, a prova física, não é fácil. Conheço gente que tentou e não conseguiu, outros que conseguiram. E tem o bombeiro civil, que você faz um curso, é muito sério isso. Conheço, inclusive, um dos profissionais que passam esse curso, né, de bombeiro civil. São profissionais que são necessários nas empresas, em várias indústrias, fábricas, shoppings. Você encontra eles parados, sempre ali atentos para ajudar caso de incêndio, foco de incêndio, qualquer outro problema. Eles são preparados para o primeiro atendimento até que o corpo de bombeiros, o bombeiro militar, chegue. É um profissional importantíssimo, tem sim ser valorizado, né? O bombeiro civil. Bom, gente, falando ainda sobre os STF, o STF, rapaz. Olha, o Supremo Tribunal Federal formou ontem placar de 4-1 para a realização de eleições indiretas para o mandato tampão no governo do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, no entendimento do ministro, a renúncia do ex-governador para disputar uma vaga do Senado no dia anterior ao julgamento que o condenou
foi uma tentativa de burlar para evitar a convocação de eleições populares. Bom, na sessão de hoje, o ministro Flávio Dino pediu, no caso de ontem, pediu vista do processo. O ministro disse que pretende esperar a publicação do acórdão do julgamento do TSE que condenou o Castro à inegibilidade para proferir seu voto. Tá aí, né? É complicada essa situação. Bom, a eleição para o mandato tampão deverá ser realizada porque a linha sucessória do Estado está desfalcada. Vamos explicar para você. No dia 23 de março, o ex-governador Cláudio Castro foi condenado à inegibilidade pelo TSE em função da condenação. O tribunal determinou a realização de eleições indiretas para o mandato tampão. Contudo, o PSD recorreu ao Supremo e defendeu eleições diretas. No dia anterior ao julgamento, Castro renunciou ao mandato para cumprir o prazo de desincompatibilização para se candidatar ao Senado. Ele poderia deixar o cargo até o dia 4 de abril. A medida foi vista como uma manobra para forçar a realização de eleições indiretas e não diretas. Ou seja, a eleição indireta é aquela onde os próprios deputados na Alerj decidem quem será o governador para esse mandato tampão. Na linha ali, que poderiam ser governadores, o vice-governador Thiago Pampolha, ele abriu mão do cargo, ele renunciou ao cargo de vice e assumiu um cargo, deixa eu pegar aqui, Thiago Pampolha, Tribunal de Contas do Estado, tá? E o Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Alerj, automaticamente assumiria esse mandato tampão, foi preso. Então, complicada a situação no governo do Estado do Rio de Janeiro. São informações e notícias para você. E aí, Polícia Civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos. Isso mesmo, gente. A ação conjunta de policiais civis da Delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com policiais civis do estado de Sergipe, foi realizada quarta para desarticular um grupo criminoso especializado em golpes financeiros contra aposentados. A ação teve por finalidade o cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva e de 6 de busca e apreensão domiciliar contra um casal investigado por operar um esquema de falsas portabilidades de empréstimos consignados que gerou prejuízos em diversos estados do país. E vou te falar uma coisa, tá? Isso, com certeza, como eles fizeram várias vítimas no Rio de Janeiro, possivelmente temos vítimas aqui de Teresópolis que foram, infelizmente, ludibriadas por esse casal que foi preso. É só isso que a gente quer, é só isso que a gente pede, que a gente consiga prender esses bandidos criminosos que estão agindo através de um telefone, através aí do WhatsApp e conseguem tirar dinheiro da população. A primeira coisa muda a lei e penaliza esses criminosos na forma da lei de uma forma bem mais pesada. Bota aí 50 anos de cadeia. Vai lá, aumenta. Porque, gente, eu vou ser sincero para você, tá? Existe um crime chamado de hediondo, que é o estupro, e entre outros crimes que são hediondos. Aqueles crimes considerados os mais graves. Eu vou falar para você, tá? Essas pessoas que usam da internet, do telefone fixo, do celular, para tirar dinheiro de idoso, de idosa, isso para mim teria que ser considerado um crime hediondo, porque o idoso está indefesa. É a minha opinião, tá, gente? É a opinião do Luciano Cavalcante, do Luciano da rádio. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas vamos trazer para vocês aqui, gente, olha só, você que acompanha o nosso programa, você que está ligado com a gente, vamos começar trazendo a seguinte informação para você, tá? Você que não perde um programa sequer. Tem várias reclamações aqui, gente, não vai dar tempo de trazer no programa de hoje, mas a gente vai trazer ao longo dos outros programas. Primeiro, prazos eleitorais. Você está em dia, a eleição está chegando. A nossa repórter Isla Gomes esteve conversando com o Pedro Henrique, grande Pedro, um abraço aí pro Pedro, e ele vai falar um pouco sobre isso. Acompanhe a matéria agora aqui na Diário TV.
Você já regularizou o seu título de eleitor e olha que o prazo está chegando ao fim e ainda há muitas dúvidas de como ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Por isso, viemos aqui no Fórum de Teresópolis conversar com o chefe da 195ª Zona Eleitoral para tirar todas as dúvidas. Pedro, até quando o eleitor pode fazer o cadastro ou a regularização do título? Até o dia 6 de maio. 6 de maio, por causa da eleição, né? Que por conta do período eleitoral, o cadastro ele fica fechado, aí só vai reabrir depois da eleição, né? Se houver segundo turno, depois do segundo turno. E quais são os documentos necessários? Basicamente o comprovante de residência e a identidade. Não precisa tirar cópia, nem basta trazer o original, né? E para rapazes nascidos no ano de 2017, precisam trazer também o certificado de alistamento militar. Se tiver alguma pendência, por exemplo, quem já tem título, tem alguma pendência e não conseguiu fazer dentro desse prazo, só vai conseguir fazer mesmo depois que reabrir o cadastro. A menos que seja uma multa por ausência, porque deixou de votar, isso ainda dá para resolver. Mas, por exemplo, fazer a biometria, não vai poder mais fazer depois desse prazo de maio, né, de 6 de maio. Como estamos aí em cima do prazo, ainda dá tempo de fazer de forma online, regularizar de forma online ou só presencial? O requerimento online ainda está aberto no site do TRE, mas somente para quem já tem biometria cadastrada. Então, se você já tem a biometria cadastrada, você consegue fazer por ali uma transferência de município, uma mudança de local de votação, uma alteração de nome, essas coisas assim, mas tirar o título você não consegue mais, né, de forma online, e também se não tiver o cadastro biométrico também não consegue. É muito importante a população ficar atenta a esse prazo, né? Qual a orientação final, então? A orientação que a gente sempre dá, né? Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, porque no último dia, né, nos últimos dias, sempre aumenta muito o movimento, a demanda, e aí as pessoas têm que esperar, né, muitas horas para fazer na última eleição. Nós ficamos até de madrugada atendendo as pessoas e não tem necessidade disso, né? As pessoas podem vir, nós estamos funcionando aqui de 11 da manhã até as 19 horas, e então não há necessidade de deixar para a última hora. E para tirar dúvidas também, né? A pessoa pode vir até aqui. Sim, com certeza. Pode ligar, né, no 3910 2164, que é o telefone daqui do cartório, e pode vir aqui também. Fora estamos aqui à disposição. Tá aí para você, então se organize. É o prazo eleitoral. É importante demais você se organizar. E para fechar o programa, ontem o secretário de Saúde esteve aqui na Diário, tá? Conversou com Hélio Carraceno, um programa top demais. Inclusive essa entrevista está disponibilizada no nosso canal no YouTube. É só procurar aí a entrevista com o Fábio Galotti, secretário municipal de saúde. Entra aí no YouTube da Diário, tá lá a entrevista, tá? Para você acompanhar, tá bom? E o nosso querido Marcelo Medeiros bateu um papo com ele logo após. Marcelo esteve na UPA e conversou com o Fábio Galotti aqui. Olha só, acompanhe com a gente essa matéria. Em entrevista à Diário TV na manhã desta quinta-feira, dia 9, o secretário municipal de saúde, Fábio Galotti, explicou os motivos da reforma da unidade de pronto atendimento, a UPA, ainda não ter sido concluída. Galotti destacou a complexidade do serviço realizado na base desse equipamento da Secretaria de Saúde. Ele destacou ainda que após a conclusão dessa reforma, né, a tão aguardada reforma da UPA, as equipes serão ampliadas. Na verdade é isso. A UPA está em obra, né? A UPA hoje continua em obra e a obra está a todo vapor. Só que o tempo de obra acabou sendo ampliado porque, como eu falei anteriormente, a UPA desde 2008, desde que foi inaugurada, 2010, nunca houve nenhuma pintura na UPA. Então a parte estrutural estava muito ruim. Ao entrarmos para fazer essa avaliação, foi visto que a parte hidráulica praticamente não existia. Então foi feita a parte hidráulica, a parte de base da UPA, e acabou atrasando um pouco mais essa obra. Mas a obra será entregue dentro dos próximos 3 meses, uma UPA totalmente nova, ampliada e com um serviço ainda mais ampliado para a população.
Há inclusive a previsão de aumentar o número de leitos, de mudar alguns setores. Sim, nós vamos aumentar o número de leitos, nós vamos aumentar o número de leitos da sala vermelha e aumentar o número de leitos da sala amarela. Então a UPA vai ser ampliada em torno de 20 leitos e a ampliação não só da parte de leitos, como a parte de atendimento também. Nós vamos ampliar o quantitativo de atendimento e o número de profissionais da UPA. Hoje a gente já está no limite. Nós já conseguimos colocar, desde o início, uma determinação do prefeito Leonardo Vasconcelos, que não queria filas. Então, nós já colocamos um quantitativo de médico lá. São 5 médicos na porta, são 8 médicos ao todo. 2 fazendo a rotina médica e um médico lá na vermelha. Fora o médico que faz o transporte dos pacientes. Então, a UPA está muito bem atendida de profissional. Agora, a gente falta melhorar essa estrutura, que é o que a gente está fazendo. Fábio Galotti falou ainda sobre a descentralização no atendimento. Outras unidades, como o popular Tirodor, né, e Theo Abdala aqui no bairro de São Pedro, e o atendimento realizado lá na localidade de Bom Sucesso, no 3º distrito do município. Uma boa pergunta. Na verdade, a UPA é o mais falado, né? Porque a UPA é o mais conhecido, mas assim, o tiro de guerra é onde a gente tem o maior volume de atendimento. Isso aí, a gente mostra isso. E Bom Sucesso. Eu estava falando da RUI, da Rede de Urgência e Emergência. Na Rede de Urgência e Emergência, a gente tem que ver ela como um todo. Para que a UPA fosse reduzida, esse volume da UPA, nós tivemos que fazer um trabalho, uma organização que veio lá de Bom Sucesso, onde ampliamos, colocamos raio-x, pediatria 24 horas, aumentamos o número de profissionais e laboratório, evitando com que cerca de 30% desses pacientes eles precisassem se locomover lá do 3º distrito, lá do interior, para vir para o centro para fazer o seu tratamento. Isso aí já ajudou bastante. E o tiro de guerra foi totalmente reformado, né, o Theo Abdala, para que a gente possa melhor atender a população e ampliamos bastante o número de atendimento lá. E isso fez com que a nossa RUI, a Rede de Urgência e Emergência, ficasse mais equilibrada. Aí o gargalo da UPA ela diminuísse. E agora, com a ampliação e essa reforma completa da UPA, a gente vai conseguir fazer com que essa rede de urgência e emergência ela fique ainda mais ampla e mais tranquila do que a gente planejou, dentro do que a gente planejou. Muito bem, gente. E aí, vamos terminar o programa de hoje, o último programa da semana, falando de saúde. Uma das coisas que eu gostei que o secretário falou aqui no programa foi que ele sabe que ainda tem muita coisa para ser feita no município em prol da saúde. E tem mesmo. Tem muita gente esperando consultas médicas, tem muita gente esperando exames, tem muita gente esperando e aguardando cirurgias. Lógico que a gente tem que ficar feliz quando a gente vê, né, que o Semusa vai virar o centro oftalmológico e vai atender as pessoas e a gente não vai ter mais aquela fila para a cirurgia de catarata. A gente tem que ficar feliz quando a gente vê os caminhões que vêm do governo federal para Teresópolis e atender a população. A gente tem que ficar feliz, sim, quando a gente vê que foi colocado mais médicos e um atendimento melhor no SPA de Bom Sucesso. Agora esse hospital de suporte, né, de retaguarda, que está sendo construído ali onde era o Itaú, em frente ao Sesc, onde as pessoas que forem atendidas na UPA e precisarem ficar internadas, elas vão ficar internadas nesse hospital de retaguarda, não será um hospital aberto ao público. E também foi perguntado a ele sobre o hospital municipal e ele disse que assim está caminhando, né? Lógico que a gente gostaria que estivesse muito mais rápido. Eu queria já estar vendo o terreno sendo limpo e as coisas se movimentando. E espero que isso aconteça. E vamos continuar cobrando. Você vê que aqui, quem assiste a diário, sabe que aqui a gente mostra a realidade do município. A gente está sempre cobrando, a gente está sempre fiscalizando e a gente está dando também. A gente dá voz ao povo e a gente traz, né, os governantes, prefeitos, secretários, vereadores, para que eles também possam falar e nos mostrar o que está acontecendo. E vamos continuar cobrando, porque esse é o nosso trabalho. Não dá tempo para mais nada, vem aí o programa Hélio Carracena. Olha, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. Quero lembrar para você que a Clínica Médica e Odontológica Amor Saúde atende na Rua Tenente Luiz Meireles, 1120, no telefone 2642-0118. Açougue Avenida, promoções imperdíveis nesse final de semana.
Entre em contato agora, peça que eles enviem para vocês as promoções. O WhatsApp é o 3642-2812 ou vai lá na Avenida Delfim Moreira 105 ao lado do Ponto Frio. Na Avenida Delfim Moreira também você tem a Ótica Luma, em frente ao Varietá, pertinho da Caixa Econômica Federal. Lá você encontra óculos de grau, óculos de sol, lentes, armações, parcelando em até 10 vezes sem juros e um atendimento maravilhoso das meninas na Ótica Luma. Eu super indico para você. Ainda na Delfim Moreira, em frente ao Amigão, tem a casa, presta atenção, tem o pão de queijo do estacionamento. Ali em frente ao Amigão tem uma loja, né? Você vai entrar, vai saborear o melhor pão de queijo da cidade, com cafezinho, com chocolate quente, com uma Coca-Cola. Pão de queijo de estacionamento, inclusive, tem pão de queijo recheado. Bom demais, né? E a Casa Animal. Deixa eu falar pra você da Casa Animal, que fica pertinho da rodoviária, pertinho, em frente à Praça de Esportes Radicais, tem a Casa Animal. Tudo que o seu animal precisa, você encontra na Casa Animal. Um bom final de semana para todos. Segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui na Diário TV. Um abraço apertado, um beijão bem gostoso. E eu encerro o programa mandando um grande abraço para minha cunhada Michele Duque, esposa do meu irmão Cristiano. Ela hoje está completando mais um ano de vida. Michele, a gente chama ela de Mitty, né? Mitty, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que te dê muita saúde. Feliz aniversário, Mitty, minha cunhadinha. Um grande abraço para você. Valeu, gente! Tchau, tchau!